dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Temos aí bastantes assuntos para tratar com vocês, porque viemos aí de um feriado, né? Então, bolsas fechadas no dia 7, pouca liquidez aqui na Bolsa do Brasil no dia 8, mas notícias que impactaram e continuaram impactando aí nossa bolsa, tanto na sexta como na abertura hoje, né, uma abertura até mais movimentada hoje do que esperado no final da semana. Então temos aí bastante coisa para falar com vocês. Então vamos falar hoje sobre a inflação da China, né, que ficou em linha com o esperado, já foi divulgado tanto aí inflação ao consumidor como ao produtor. Vamos falar do Japão também, que é explicar por que a bolsa lá caiu num dia positivo na Ásia. Temos aí a desoneração da cesta básica para discutir com vocês, o preço da cesta básica também, né, e o salário mínimo necessário que foram divulgados pelo Diese na semana passada. Temos também aí orçamento de 2024 para falar, títulos verdes, focos, termômetro da Bolsa. Então, como eu falei, um monte de assuntos para a gente tratar hoje, represados aí da semana passada e também divulgações aí dessa semana para falar aí nessa meia hora com vocês. Mas antes de tratar qualquer assunto desses, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, sempre o dia da gente saber o que o mercado está esperando em relação à Bolsa, o que ele está achando da economia brasileira. É o dia da gente falar do relatório Focus, né? Também tem o orçamento de 2024, falas importantes do Haddad aí sobre o que ele está esperando sobre o orçamento de 2024, esse aumento de arrecadação, como que vai ocorrer, né? Tem esse anúncio dos títulos verdes aí que também a gente vai repercutir bastante. A cesta básica que foi divulgada aí no final da última semana, a gente vai poder repercutir com vocês agora, né? Uma queda considerável que pode ter impacto amanhã na inflação que vai ser divulgada, a gente vai tratar também disso, né? Mas vamos começar então nossos assuntos de hoje, Débora. Vamos já falar então do que está acontecendo no nosso mundão aí, Ásia e com alguns mercados bem aquecidos, o Japão também com uma queda aí por causa da taxa de juros negativa que talvez acabe. Então vamos começar falando aí de como fechou os mercados asiáticos. Bom, vamos começar então falando, né? Vou começar pela China. Né? A China, ela divulgou nessa noite, né, os dados de inflação. Né? Eles vieram bem em linha com o esperado. Então, para quem está só escutando, a gente não está vendo. Aqui na tela a gente tem um gráfico que mostra uma linha com a projeção do indicador, então, que o mercado esperava para aquele indicador, que no caso aqui é a inflação ao consumidor, e barrinhas com o indicador de fato, então quanto veio a inflação ao consumidor. Então, a inflação ao consumidor lá na China, na variação mensal, tá, que não é a variação anual, ela ficou em 0,3% nesse mês de agosto. Né? Então, aqui a gente vê bastante em linha com o esperado, né, que também era 0,3%. Então, aqui uma inflação da China bem alinhada com o que se esperava para esse mês agora. Né? Ela ficou em alguns meses abaixo do esperado, isso trouxe uma dúvida ali de como é que estava o ritmo da economia chinesa, mas nesse mês agora de agosto ele ficou bem em linha com o esperado. Já a inflação ao produtor, né, ela veio em 0,2%, veio até um pouquinho menor do que a inflação ao consumidor, mas também aí em linha com o que se esperava. Então a inflação da China não trouxe grandes novidades, nem grandes surpresas aí para o mercado, ficou bastante alinhada, mas o que acabou levando, né, o Xangai Composto, eu vou até colocar aqui para vocês na tela como é que fechou aí o Xangai Composto hoje, porque ele foi o grande destaque da China, né, desculpa, da Ásia hoje, né, e também, né, se a gente for pensar Xangai Composto e o menos abrangente, que é o Shenzhen, ele acabou ficando realmente liderando aí, ficando na ponta positiva, né, e liderando as altas lá na Ásia. Por quê? Né, além dos dados de inflação ao consumidor e inflação ao produtor, lá na China também foram divulgados os dados de concessões de empréstimos, de novos empréstimos de agosto. E esse número, sim, ficou bastante acima do esperado, mostrando que houve um aquecimento no mercado de crédito chinês, né, e isso também trouxe perspectivas, né? A China vem há algum tempo tentando estimular a economia, uma das medidas de estímulo foi realmente as taxas de juros sendo cortadas, né? E esse aumento em agosto pode ser um começo do reflexo disso, porque esse tipo de medida leva tempo para maturar, mas eles já vêm cortando aí, tentando estimular os seus empréstimos e créditos de uma forma geral.
Então a gente teve esse número surpreendente lá na China, isso trouxe, né, uma expectativa de que a gente tenha uma aceleração ali na economia nos próximos meses. A China, que vem sendo uma grande incógnita e um grande motivo de incerteza. E aí a gente teve esse ponto aí positivo vindo da China. O Xangai Composto subiu 0,84%, ficando aí na liderança lá da Ásia. Então isso deve trazer um vento bem positivo aqui para o Brasil, né, porque o minério de ferro, que tinha caído lá na sexta-feira, ficou um pouco desanimado, voltou a subir. O índice de commodities do S&P, como vocês podem ver, né, para quem está escutando, a gente tem 3 gráficos menorzinhos aí no lado esquerdo, e o índice de commodities é o terceiro, ele está em alta hoje junto ao Ibovespa e o dólar em queda. Então uma abertura mais positiva aqui no Brasil e de uma forma geral na Europa também, né, uma abertura mais positiva por enquanto, vinda desses ventos aí mais positivos lá da China. Mas o Japão ele foi um pouco diferente do resto da Ásia, né? O que aconteceu lá no Japão, Débora? Exatamente, André. Lá no Japão, né, a gente teve um descolamento. Então, o que a gente fala lá de comportamento misto, né, a gente viu isso acontecer na Ásia, porque a gente teve alguns índices por lá superando, inclusive, as expectativas, indo muito bem hoje, como é o caso do Xangai Composto, mas o Nikkei 225, que é o índice lá do Japão, né, de Tóquio, ele caiu hoje, né, ficou aí negativo boa parte do dia, porque lá no Japão eles começaram a falar e ventilar uma ideia do fim dos juros negativos para o Japão, né? Não vou entrar em detalhes como é que funcionam os juros negativos do Japão, mas eles ventilaram essa ideia, né, da possibilidade desse fim de juros negativos, e aí os títulos, né, de 10 anos lá do Japão, né, os títulos da dívida de 10 anos do Japão, tiveram recorde de rendimento aí pensando nos últimos anos, né? Então, desde 2014, a gente não via, né, um rendimento, uma remuneração ali dos títulos de 10 anos tão alta, e a gente viu isso acontecer hoje, chegou a 0,70% ao ano, vocês não ouviram errado, é isso mesmo, né? Mas foi o recorde aí desde 2014. Isso fez com que o apetite pelo risco lá diminuísse. Toda vez que a gente tem um título público subindo ali mais do que se esperava, né, a gente espera também que esses recursos saiam ali da bolsa, né, dos ativos de mais risco, e cheguem ali aos títulos públicos. Isso aconteceu lá no Japão, né, então um apetite pelo risco mais enxuto. O iene se valorizou frente ao dólar também por isso, né, se espera que entre recursos ali no Japão, e buscando essa segurança, claro. E aí o Nikkei 225 acabou caindo frente a esses títulos que subiram aí com patamares recordes desde 2014. Então foi isso que fez com que o Japão se descolasse do restante da Ásia, ali, né, nesse movimento da manhã e da noite da Ásia. Perfeito, Débora. Então vamos agora para o nosso mercado brasileiro aqui, porque hoje, segunda-feira, é dia de focos, né? Então é o dia que a gente quer saber como a Faria Lima está achando que o Brasil vai se comportar aí nesse e no próximo ano, né? Então, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, a gente vê uma certa tendência de que a Faria Lima e o mercado financeiro estão animados com a economia brasileira, principalmente depois da divulgação do PIB, mas, ao mesmo tempo, ele acredita que esse maior crescimento econômico vai refletir em uma maior inflação. A gente tem aqui o resumo para vocês verem a partir de agora no quadro que a gente montou aqui para vocês, né, mostrando quais são os principais dados aí do relatório Focus, o que eles estão encontrando aqui de inflação, de PIB, de Selic e de taxa de juros, né? Então, o que a gente tem é que agora a inflação prevista para o ano de 2023 é de 4,93%. Você estava com uma inflação prevista de 4,92% na última divulgação, né? Então, você teve um leve aumento. Isso veio depois do IPCA 15 ser um pouco acima do esperado. Então, o mercado começou a refazer as suas projeções, então já estamos na terceira alta seguida aí das projeções de inflação. Não são altas muito consideráveis, mas a gente tem então que a inflação está aumentando segundo as perspectivas do Focus. Amanhã vai ser os dados do IPCA oficial, né? Então pode ser que o mercado tenha que refazer suas expectativas. Vamos ver, eu acredito que o resultado vai vir um pouco abaixo do que o mercado está esperando, porque a gente está vendo uma inflação de alimentos bem baixa aí nesse momento. Mas também, ao mesmo tempo, o relatório Focus está aumentando
a perspectiva, né, de crescimento econômico. A gente tinha uma perspectiva de 2,56% na última projeção, agora a gente já chega em 2,64% aí. Então, pode ser que a gente consiga chegar até o valor de 3, né, porque algumas entidades bem importantes, o Bank of America mesmo, já está prevendo um PIB brasileiro de 3%, então essas expectativas demoram para serem incorporadas, os agentes vão incorporando, o PIB saiu muito acima do esperado no segundo trimestre. Vamos ver como que ele vai se comportar no terceiro trimestre. É até esperado uma leve queda, né, para o quarto trimestre. Você tem uma aceleração que é normal, uma aceleração de fim de ano, porque no fim de ano as pessoas gastam mais, o comércio costuma ser mais pungente, os serviços também são mais consumidos e tudo mais. Então, no fim de ano a gente deve ter uma nova aceleração. Mas o mais importante de tudo isso é a Selic também, que não teve alteração, justamente por quê? Porque você teve que, mesmo com o aumento inflacionário, a perspectiva inflacionária, ainda os agentes do mercado acreditam que o Copom vai manter a sua taxa, a sua atuação, né, nas próximas duas reuniões, com 0,5 pontos percentuais de queda em cada uma das reuniões. A próxima reunião vai ser dia 20, né, entre o dia 19 e 20. Dia 20 sai o resultado aí da reunião do Copom. A expectativa é de uma queda de 0,5 pontos percentuais. O boletim da próxima semana deve dar mais informações ainda para a gente saber o que o mercado está esperando aí. Se ele reduzir a expectativa da taxa Selic, talvez ele espere uma queda maior, mas pelo visto ele já está até precificado nessa de 0,5%, Débora. E também agora a gente tem, né, o que o mercado está esperando para a Bolsa de Valores, né? A gente tem até um gráfico aqui que a gente vai colocar na tela para você explicar o termômetro do Ibovespa. Como que está o termômetro do Ibovespa dessa vez, Débora? Bom, vamos lá explicar, né, esse termômetro que vocês estão vendo aqui na tela, porque a Bolsa, né, ela tem suas previsões também, mas como vocês podem ver, o mercado erra. Então, assim como tem que rever as projeções ali para o Focus, né, semana após semana, porque também a gente vê ali ajustes das projeções, a gente pode ver nesse gráfico que o mercado também nem sempre acerta suas projeções para a Bolsa. Então, aqui a gente tem, né, das últimas semanas, desde o dia 24 de julho até agora, né, então essa semana agora é do dia 11 de setembro, e aí temos aí as expectativas, né, do que o mercado esperava para a Bolsa, então se esperava alta, se esperava queda ou estabilidade, e quanto de fato fechou o acumulado semanal daquele período. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, que vamos pegar aqui 7 de agosto, né, que foi quando a gente teve aquela queda, aquela sequência longa de quedas do Ibovespa, o mercado esperava majoritariamente alta, 63,64% dos agentes acreditavam que a Bolsa ia subir naquela semana e ela fechou em 21 em queda, sendo que aí só 9% dos entrevistados acreditava que a Bolsa ia cair. Isso também se repetiu nessa última semana aí do dia 4 de setembro, porque nossa Bolsa caiu mais de 2%, né? E aí vemos que 57% dos entrevistados acreditavam que a Bolsa ia subir, 28,57% que ia se manter estável e só 14% acreditavam aí que ia cair e caiu 2%. Então a gente viu aí mais uma vez esse mercado aí errando suas projeções. Para essa semana, então isso aqui não é uma garantia de nada, tá? É só realmente essa expectativa, né, baseada aí nos indicadores que a gente tem na semana, né, do que se espera para a semana de uma forma geral, se a Bolsa vai subir ou ela vai cair. Essa entrevista, né, com o mercado fecha na sexta-feira, então até sexta-feira 60% dos entrevistados acreditavam que a Bolsa vai subir nessa semana e 40% na estabilidade, nenhum dos agentes previu queda. Então aqui a gente vê, né, que a expectativa para essa semana, por conta do CPI lá dos Estados Unidos, né, por conta desses índices que saíram da China e também da nossa inflação ao consumidor, isso pode mexer com o mercado e trazer a Bolsa aí para o terreno positivo nessa semana, recuperando a queda da semana passada. Então essa é a expectativa do mercado para a Bolsa, né, o Focus ele mede para os indicadores econômicos e aqui esse termômetro para o que esperar do nosso Ibovespa na semana. Perfeito, Débora. Então vamos agora para uma outra notícia, que essa é uma notícia boa mesmo, né, para o trabalhador brasileiro principalmente, né, sobre a cesta básica. O Diese sempre faz a pesquisa da cesta básica, né,
E dessa vez ele mostrou que entre as 17 capitais pesquisadas pelo Diese, em 16 tivemos queda do preço da cesta básica. A gente tem primeiro aqui um gráfico para mostrar para vocês qual que é o custo da cesta básica em cada uma das 17 capitais pesquisadas. Então, gente, vocês podem procurar aí para vocês a capital aí que é a capital que vocês moram aí para saber quanto que está custando a cesta básica. Hoje não temos mais São Paulo, né? Já fazem 2 meses que São Paulo não tem a cesta básica mais cara do Brasil. Porto Alegre agora tem a cesta básica mais cara do Brasil, mas está em 760,59. Importante a gente lembrar que ano passado o preço da cesta básica chegou a mais de 800, gente. Então olha a queda considerável que você teve aí já nesse período. Você tem São Paulo com 748, Rio de Janeiro, por exemplo, com 722. Para os moradores de Curitiba, 685 custa a cesta básica. Para quem mora em BH, em Belo Horizonte, você tem que está custando a cesta básica 646. Para quem mora no Nordeste, vamos pegar aqui Natal. Quem mora em Natal, a cesta básica está custando 581. Para quem mora em João Pessoa, 565. Então a cesta básica teve uma queda considerável. Vamos ver quanto que caiu a cesta básica agora num outro gráfico que eu preparei aqui para vocês verem aí que a queda também está sendo assim bem considerável. Olha só, se a gente for pegar aqui no mensal, você teve queda de todos no mensal, né? A única alta no mensal foi uma alta muito pouco relevante, que foi a de Brasília, né, com 0,35. Mas você tem que, por exemplo, mesmo a de Porto Alegre, que é a mais cara do Brasil hoje, queda de mais de 2%. Você tem que em São Paulo, queda de 0,66%. Você tem, por exemplo, em Curitiba, queda de 0,75%. Você tem algumas quedas bem consideráveis. Em Natal, no mês, caiu mais de 5% o preço da cesta básica. Se a gente for pegar o quanto já caiu no ano, também é considerável. Belo Horizonte caiu mais de 7% nesse ano. Goiânia caiu mais de 8% somente nesse ano. A gente tem algumas altas, como Aracaju subiu um pouco, né? Subiu 4,5%. A gente tem que Recife também subiu 2,77% no ano. Mas em boa parte aí das cidades que a gente está medindo aqui na cesta básica, você teve uma queda no ano. Se for pegar de um ano para trás, 12 meses, já pegando aquele momento que você teve a alta, agora nesse ano já caindo o preço da cesta básica, né? Você também tem quase que todas estão negativas. Você vê assim que são pouquíssimas barras aqui que estão acima aqui da linha do zero, né? Porto Alegre tem uma cesta básica um pouquinho maior aí do que a gente tinha no ano passado, de 1,67. São Paulo, por exemplo, está 0,17% menor o preço que estava no passado. Fortaleza tem uma alta de 2,5%. Goiânia caiu em 12 meses 2,92%. Então, a gente tem uma forte queda do preço dos alimentos, o que também está reduzindo o salário mínimo necessário medido pelo Diese, que é aquele salário mínimo que, óbvio, que seria o mais justo, que ele paga habitação, lazer, saúde, cuidados pessoais. Então, é o salário que você teria que ter para ter uma vida digna numa capital brasileira. Então, ele teve mais uma queda justamente por causa dessa queda do preço dos alimentos. Então, a situação do trabalhador brasileiro está cada vez melhor aí, pelo menos na questão de compra de alimentos. As pessoas com renda mais baixa são aquelas que acabam aproveitando mais isso, porque os alimentos têm um peso maior no orçamento dessas famílias, né? Então essa é uma boa notícia. E para finalizar também, vamos ver o que caiu, o que subiu dentro da cesta básica. O Diese, ele usa a cesta básica de São Paulo para fazer esse retrato aqui, mas provavelmente nas outras capitais do país não aconteceu uma mudança tão diferente. Só quatro produtos tiveram alta nesse momento. Banana subiu 4%, açúcar subiu 0,95%, o pão francês 0,5% e a manteiga 0,22%. Nos demais, quedas consideráveis. A batata caiu quase 12%. O tomate 10,3%. Lembrando lá, sempre eu vou lembrar do grande colar de tomate, que foi uma crise inflacionária gigante, né? Que falavam que o tomate estava valendo ouro e tal, então foi símbolo, inclusive, de uma inflação de custo que não tinha nada a ver, né? Então, não é a Selic que faz aumentar ou reduzir o preço dos alimentos, é mais questões climáticas e políticas governamentais, como, por exemplo, a Conab, que está sendo mais ativa agora nesse momento, então você consegue ter uma melhor regulação de preço de alimentos. Feijão caiu 6,9%, óleo de soja 4,11%, carne bovina de primeira, mais de quase 3% de queda então do preço. Olha só, gente, então o preço da cesta básica está caindo, a maioria dos alimentos que estão dentro da cesta básica
estão sofrendo queda, isso pode impactar bastante na inflação que a gente vai trazer para vocês amanhã, e ainda ela pode cair ainda mais, né, Débora? Porque a gente vai até trazer a notícia no nosso site, né, que se você tiver a desoneração que foi prometida dentro da reforma tributária aí, né, a gente vai ter uma queda de 5% ainda adicional a esse preço dos alimentos, né? A gente vai colocar a matéria no nosso site aí, né? Justamente para mostrar isso. Lá está um pouco mais explicadinho, né? Mas se acontecer isso, vai ter uma redução de 5%, né, Débora? Exatamente. Então, se a gente tiver, né, essa PEC, né, tramitando, se a gente tiver realmente essa desoneração dos tributos, a cesta básica pode ter uma redução ainda maior, né? Que a gente vê que ela está caindo, né? Isso está impactando a inflação, o preço dos alimentos está aí em queda, e a gente pode ter uma redução ainda maior. Então, esse é o tipo também de política que a gente vê que acaba reduzindo e contribuindo para essa queda no preço dos alimentos, preço tão importante, né, que faz parte da vida de todo mundo e principalmente dos estratos menores de renda, porque tem um peso maior. Então, aí a desoneração dos tributos que está sendo discutida, os tributos federais no caso, que está sendo já discutida, pode aí ajudar ainda mais a cesta básica e os alimentos aí a pesarem menos no nosso bolso. E temos também aí notícias, novidades, né, dos títulos verdes, né, que devem sair aí. Na verdade, a gente vai falar antes do orçamento, né, André? Vamos falar do orçamento antes, né, que a gente tem uma expectativa aí para o ano que vem que atinja, né, a arrecadação recorde, né? Recorde não, mas maior em 14 anos, né, André? Exatamente, né? Então, o Haddad, no começo do seu mandato, já como ministro da Fazenda, ele falou, né, que ele ia abrir a caixa preta, né? Esse termo tão usado, né? Vamos abrir a caixa preta do BNDES, que não acharam nada, vamos abrir a caixa preta da Caixa Federal, que também não acharam nada. Mas agora, o Haddad, ele falou que ia abrir a caixa preta dos impostos para mostrar quem que não paga imposto deveria pagar imposto. E agora você está vendo uma série de medidas para tentar pegar esse pessoal que não paga imposto e que deveria. Primeiro, são os super ricos, você tem já os impostos sobre importação que agora estão sendo fiscalizados de fato, né? Então você tira algumas brechas. Outra coisa importante é você tentar ter medidas mais importantes, por exemplo, o CARF é importante para isso, quando você tem, então, disputas judiciais de grandes empresas. Você pensa que é só o time de futebol que não paga imposto e fica devendo aquele montante gigante que você vê lá no noticiário esportivo? Não. Isso é uma prática que toda empresa grande faz. É mais barato para a empresa judicializar a questão do que pagar os impostos devidos. Então ela vai lá, empurra com a barriga e fica anos e anos e anos postergando até pagar aquilo que é devido. É só vocês procurarem, dá um Google aí, procurem o que é a dívida ativa e vejam quem são os campeões da dívida ativa. Vocês não vão ver nenhum clube de futebol, vocês vão ver grandes empresas que fazem bastante propaganda, bastante merchan aí no horário nobre de todos os canais brasileiros. Então o que o Haddad está tentando fazer é pegar justamente esses benefícios, essas regalias que certos setores tinham e certos setores começavam a também burlar a legislação brasileira para não pagar imposto e tentar agora fazer com que essas pessoas que precisam e que devem pagar imposto, porque todo mundo aqui paga imposto, não é justo que somente a gente pague imposto e quem tem muito dinheiro não paga, então vamos fazer todo mundo dar sua contribuição e isso, teoricamente, fará com que você tenha, então, o maior nível de em 14 anos. É garantia? Não, até porque é uma missão bem difícil e, infelizmente, a regra fiscal depende muito desse aumento de arrecadação. Então, torcendo para que o Haddad tenha sucesso, porque senão será um problema gigantesco na hora da gente fazer, para a gente bater a meta fiscal aí, principalmente estipulada para o ano de 2024, que é de 0 de déficit. Então, a gente sabe que, se não acontecer isso, vai ter que fazer corte orçamentário. A gente não quer isso justamente porque orçamento, aumento, investimento público gera renda, gera emprego e é importantíssimo para um crescimento bom da economia brasileira, Débora. Então, agora sim, vamos falar então dos títulos verdes, Débora? Vamos falar dos títulos verdes, né, que a gente adiou, até para ter mais detalhes, né, para passar para vocês, aí, né, como é que vai ser essa emissão, né, onde vai ser a captação desse recurso, né, como é que vai funcionar. A gente tem aí
uma apresentação mais detalhada. Já saíram algumas apresentações desses títulos, né, e dessas emissões aí no site do Tesouro Nacional, então eles já têm um material tanto em inglês como em português, aí bem completo de como é que vai funcionar essa emissão, para onde vão os recursos, né, quem são os setores elegíveis aí para receber esse tipo de recurso. Né, então, como é que vai funcionar essa emissão, né, que são esses títulos verdes que estão sendo falados aí, que são novidade aí para o nosso Tesouro. Né? Esses títulos vão ser emitidos fora do Brasil, né? Na verdade, a captação desse recurso vai ser fora do Brasil, né? Então a gente não vai ter uma emissão brasileira, né, para captar recursos brasileiros, mas sim no exterior. Né? E esses recursos, né, que devem entrar aí por meio desses títulos, vão financiar projetos voltados para o meio ambiente e que tenham ali alguma afinidade com o ESG, né, que é tão comentado mais recentemente, tem crescido tanto. Então, não só meio ambiente, que aí a gente está falando dos títulos verdes mesmo, né, green bonds, que a gente chama, mas também aí alguns recursos podem ser voltados para a diminuição da pobreza, para a diminuição da fome. Né? Então, a gente tem esse braço social e também um braço de governança. Né? Então, não é só o meio ambiente que deve se beneficiar desse recurso, mas é o que está bastante aí em voga, até por conta do Fundo do Clima, né, que parte desse recurso deve ir para o Fundo do Clima, que hoje é administrado lá pelo BNDES. Então, a gente deve ter uma entrada de recursos por meio desses títulos captados lá no exterior para financiar esse tipo de projeto voltado para medidas mais sustentáveis de meio ambiente, de sustentabilidade pensando no social também e de governança. Então, são esses 3 braços principais, né? A arrecadação inicial para a primeira emissão que vai acontecer lá em Nova York na semana que vem, se não me engano, começando no dia 18, aí mais detalhes desse tipo de emissão. Mas aí a expectativa é que na primeira emissão já sejam captados 2 bilhões, né, e que o Tesouro até espera que possa chegar a 10 bilhões, de captação por meio desses títulos. Então, é uma novidade, né, um título com essa missão, né, com esse propósito de ter esse recurso destinado para esse tipo de fundo. Né, então, aí buscando mais sustentabilidade, transição aí verde. E aí, se vocês entram lá no Tesouro, eu não vou detalhar todos os pontos, mas lá tem todos os pontos detalhadinhos, né, para onde pode ir, quais são os projetos que podem ser financiados aí por esse tipo de emissão. Então, uma novidade bem interessante aí para a captação desses recursos, que devem ajudar também, né, nessa gestão desses projetos voltados aí para a redução de pobreza também e outros tantos do governo federal. Perfeito, Débora. Para acabar o dia, vamos rapidinho ver como está o nosso mercado aí, o que está acontecendo? Vamos dar um giro aí pelo mercado, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui na tela como é que estão as bolsas hoje, né? Então, como eu falei, ventos positivos vindos da Ásia, principalmente lá da China, impactaram o nosso Ibovespa hoje, que está positivo, a Nasdaq e o S&P 500, né? Bolsas lá de Nova York, também positivas hoje. Então, havia uma tensão de como é que ia abrir as bolsas lá nos Estados Unidos, porque a gente está à espera do CPI, que é a inflação ao consumidor de lá, que deve ser divulgada amanhã junto ao nosso IPCA aqui no Brasil. Então, bastante expectativa para esses índices de inflação, porque eles mexem bastante com as expectativas dos juros. E aqui a gente tem esse mercado positivo lá, então já se ajustando a essas perspectivas. A nossa bolsa em dólar, né, o nosso índice EWZ negociado lá em Nova York, subindo bastante, subindo 1,85 hoje. O Nikkei 225, como eu falei pela manhã, caiu por conta ali dos juros do Japão terem alcançado aí o maior patamar desde aí de 2014. O Xangai Composto subindo 0,83, como eu já mostrei de manhã. O dólar caindo 0,93 hoje 0,94 agora, justamente como reflexo, né, desse movimento positivo da nossa bolsa. A gente tem aí um impacto bem grande nas ações ligadas às commodities hoje. Minério de ferro, que apanhou no fim da semana passada, voltou a subir mais de 2% em Dalian na China. Então, isso joga ali empresas ligadas à mineração e à siderurgia. A gente sabe o peso que a Vale tem no nosso Ibovespa, então deve entrar recurso aí para o nosso índice, né, para os nossos ativos domésticos. Isso joga o dólar para baixo, então agora ele está sendo cotado a R$ 4,94. O DXY
está indo na contramão, desculpa, o DXY está indo na mesma mão do dólar aqui, então está se desvalorizando frente a seus pares também, então o dólar perdendo força com uma expectativa, isso mostra para a gente que o mercado está com uma expectativa de uma inflação mais contida por lá. Os dirigentes do Fed deixaram bem claro no fim da semana passada que a inflação vai ser aí bem decisiva para as medidas aí de política de juros, de política monetária, e eles falaram que vão continuar priorizando a inflação. Então, a expectativa do mercado, pelo que mostra aqui, é que a inflação venha mais contida. E o petróleo Brent segue subindo, como subiu na sexta-feira, segue em alta aí, sendo negociado a 90 dólares o barril. Isso também deve puxar aí a nossa bolsa para cima. Eu vou até colocar aqui, vou mostrar para vocês como é que abriu o Ibovespa hoje, e quem está em alta e quem está em queda, com base nisso que a gente discutiu agora. Então, a gente vê aí ações ligadas à mineração, no caso aqui a Vale, em terceiro lugar, subindo 1,90, mas também algumas ações ligadas ao nosso setor, ao nosso mercado doméstico, como é o caso da Exetec, que é de setor imobiliário, construção civil, e Redditor, que é saúde. Então, aqui a gente vê, quando esse tipo de ação sobe, é porque a gente tem também uma perspectiva positiva para o mercado doméstico. E quando a gente vê Vale subindo junto, é porque também tem expectativas positivas vindas do exterior. Então, aqui um dia mais positivo, com uma alta mais generalizada, tanto nos setores mais sensíveis ao nosso cenário doméstico aqui, como aqueles vindos do exterior. E a gente veio de 4 sequências de queda na semana passada e agora a gente recupera com a alta de hoje. Então, esse é o nosso raio-x aqui do Ibovespa, como é que ele está hoje, quanto ele já acumulou no mês, no ano e nos últimos 12 meses. Então, aqui vocês têm todas essas informações aí de uma forma mais detalhadinha aí para vocês, não só a bolsa subindo, mas quem está fazendo a bolsa subir, quem está limitando a alta também. Perfeito, Débora. Então, gente, hoje já demos a nossa cota aí de meia hora, Mas, antes de tudo, dar alguns recados aí para vocês. Primeiro, a gente sabe, infelizmente, da morte aí do grande intelectual aí de esquerda, progressista, Domênico de Masi, A gente sente muito aí, um grande nome aí, principalmente para a academia aí. Eu sou da academia também, então eu fiquei bem triste aí com a morte do Domênico de Masi. E a gente tem uma aula que acabou sendo feita com o Eduardo, E o Eduardo e o Domênico de Masi fizeram uma aula, Então hoje, em homenagem ao nosso querido Domênico de Masi, a gente vai reproduzir a aula, A partir das 8h30 da noite, a aula do ócio criativo. Então vejam, vale muito a pena. Quem não conhece o Domênico de Masi, é um intelectual brilhante aí, ele vai falar da teoria do ócio criativo, Então vejam aí, vale a pena, e até como última homenagem a esse grande homem aí que foi o Domênico de Masi. E lembrando que, gente, continuem nos canais aí do ICL Notícias, do ICL, Porque hoje ainda, às 6 horas da tarde, a gente vai ter, então, o ICL Notícias 2 com a Gabi Varela e a nossa dupla de Chicos, O Chico Sá e o Chico Pinheiro. E logo depois, até às 8h30, vamos ter o Sinapse com a Robertinha Garcia e também com o César Calderon. Ele vai hoje entrevistar o Leandro Assis, quadrinista e roteirista. Então, mais uma entrevista imperdível, gente. E agora eu vou passar a palavra para a Débora para também dar o bom dia para todo mundo aí. Vou desejar um bom dia a todos e todas que ficaram aqui com a gente, que seguiram aqui com a gente até agora o ICL Mercado Investimentos. Lembrando que a gente tem toda essa programação pela frente. Amanhã também, desde as 7 horas da manhã, aí com Desperta, ICL Notícias, primeira edição. Temos o Em Detalhes com a Gabi Varela. E a gente aqui a partir das 11 horas aí para tratar dos assuntos. Amanhã é dia importante, porque é dia de inflação aqui nos Estados Unidos. Então, isso deve mexer com o mercado. Vamos falar de preço, coisa que mexe com o nosso bolso. Então, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.